Muito Boa, bem, então, pessoal, é uma alegria estar com vocês novamente, continuando os nossos estudos, unindo André Luiz e Joana de Ângeles. Hoje, dia 19 de maio, nós vamos então dar continuidade, depois de estudar então todo esse processo do movimento sintético, né, ultimamente. Hoje nós vamos falar sobre a contínua luta entre o ego e o céu. É um encontro onde, a partir de André Luiz, vamos ver mais um pouquinho das questões da persona, mas vamos ver mais as questões da sombra e sua dinâmica, o encontro e o autoencontro, e o despertar do céu. Nesse momento de crise existencial, onde o cair em si, o sair de si, o perder-se e achar-se, fazem parte, como a gente pode ler em algum outro momento, no Em Busca da Verdade, onde Joana também trabalha essas questões. Também é um encontro onde nós vamos falar um pouco sobre a ânima, sobre o ânimos, e afinal de contas, como se manifesta essa instância em nós, a partir também do André Luiz e de tudo que ele foi nos trazendo no livro O Nosso Lar. Então, para dar início a essa nossa conversa, eu e a Marluce, que hoje vamos estar conduzindo, então, o nosso encontro, porque também a gente quer, isso é outra coisa, que também possa ser um bate-papo, onde vocês tirem suas dúvidas, e não só dúvidas, contribuam. Eu vou pedir, então, para a Marluce começar trazendo uma partezinha do livro de André Luiz, e explicando para vocês, nós pensamos em trazer duas partes pequenas do André Luiz para ir nos colocando, então, nesse ambiente, e a partir daí a gente vai seguindo a nossa conversa. Então, Marluce, que bom, Hum. né, que estamos nós aqui com esse pessoal querido que mora no nosso coração, e é uma felicidade estar com todo mundo e contigo também. Uhum. Que bom, né, Guardar, aquece o coraçãozinho da gente, né? Tá entre amigos, assim, nesse momento. E quando a gente está falando, né, gente, de todo esse processo de individuação, dessa luta do ego com o self, a gente está falando de um processo contínuo na nossa existência, né? Não só nessa encarnação que a gente está aqui, mas do ponto de vista da Joana, todo um processo que vai perpassar nossas várias encarnações. E esse livro, então, eu e a Guadalupe escolhemos um trechinho para iniciar, para dar como um start, né? Na própria mensagem do André Luiz ali no início, quando ele diz assim: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Olha que imagens lindas que ele está trazendo para nós. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai tratar hoje, né? Esse indispensável viver o nosso drama, né? E viver o nosso drama é a gente entrar em contato com os nossos complexos, né? Que vem pelo complexo da persona, da sombra, do ânimos e da ânima. E que André, então, aqui dá um depoimento pessoal da sua trajetória. Cada um de nós tem a sua, né? Mas a gente
pode ir fazendo correlações assim da nossa própria caminhada, né? A partir assim de alguns pontos que ele traz aqui na narrativa dele. É isso que é interessante na obra dele, a preciosidade de alguém nos trazer do plano superior, do mundo espiritual, a sua experiência. A gente tem, né, trazendo de uma forma didática aí, duas camadas, e não são duas, são inúmeras, quando se lê André Luiz, que é aquela do conhecimento médico, de tudo que a ciência não sabia ou recém estava descobrindo, e o quanto isso se abre num leque de um valor inestimável para nós, humanidade. Mas junto com isso, ao mesmo tempo, vem a ideia, vem a vida interna de André Luiz, né? Vem aquele, então, médico na Terra, que segue de outra maneira no plano espiritual, nessa história que a gente está conhecendo, mas que se coloca ali, né? Com toda a sua humanidade, né? Entre aspas, porque é um espírito nesse momento, realmente se mostrando como se fala na Joana, sem máscaras, sem ilusões. Então, a gente tem, e isso que eu acho principal aqui para quando se estuda, essa oportunidade de se olhar a partir do que André Luiz vai nos trazendo, né? Essa é a riqueza do trabalho dele para nós. É como se alguém muito, muito querido, que nos quisesse muito, muito bem, passasse por inúmeras atribulações e voltasse num esforço hercúleo, passasse por cima do seu orgulho, por cima de todas as suas vaidades e voltasse para nos contar. Comigo aconteceu assim. Então, aproveita essa oportunidade, né? Antes, então, da gente seguir, né, nessas partes da sombra, ânima e ânimos, eu queria então trazer a parte do texto que eu separei, e também está no início, porque justamente é no início, quando André Luiz está lá no umbral e passa por todo esse tormento de não entender o que está acontecendo e perceber que a sua realidade, na verdade, ela é muito diferente daquilo que ele achava que era a sua realidade. Então, ali no início do livro, está esse momento onde existe esse confronto entre o ego e o self, né? Então, diz assim: tinha vivido na Terra, André nos contando, usufruído de seus bens, aproveitado as bênçãos da vida, mas não tinha quitado completamente o débito enorme. Ele fala do quanto ele recebeu, né, de bênçãos. Tive pais generosos e dedicados que nunca soube valorizar. Prendi esposa e filhos com egoísmo feroz e destruidor. Tive um lar que fechei a todas as pessoas que se encontravam em dificuldades. Aproveitei as alegrias da família, esquecendo de dividir essa bênção com o resto da humanidade, permanecendo indiferente aos mais básicos deveres de fraternidade. No fim, como uma flor criada em estufa, não conseguia encarar a realidade eterna. Não havia desenvolvido os potenciais que Deus havia me dado. Sufoquei tudo, criminosamente, pensando só no meu bem-estar. Não me preparei para a nova vida. E ele segue um pouco mais e finaliza assim: Ah, amigos da Terra, quantos de vocês podem evitar essa angústia, preparando o próprio coração? Acendam suas luzes interiores antes de passar pela morte. Busquem a verdade, antes que a verdade chegue de surpresa. Suem agora, para não chorar depois. Então, nesse pequeno trecho, nós já vemos a importância dessa obra para nós. E ali a gente tem esse momento em que André Luiz já rompeu com os grilhões do orgulho. Não em sua totalidade, porque inconscientemente nós vamos vendo que durante a obra ali ele ainda internamente queria ajudar em qualquer coisa, mas na verdade
né? Ele queria mesmo era ajudar na medicina, e depois isso logo se rompe em uma conversa muito sincera, né? Onde ele ajuda, então, onde for necessário. Mas nós já temos ali André Luiz mais consciente da sua realidade, mas consciente a partir do momento em que ele assumiu que ele não era aquela pessoa que ele imaginava. Então, aqui nós temos André lidando com a sombra pessoal, né, e rompendo com essas amarras do orgulho. E, e aí também, né, Marluce, uma coisa quando a gente leu essa parte que nos tocou muito, foi essa imagem da flor de estufa, que a Marluce me chamou a atenção também, da beleza dessa imagem. Então, eu também gostaria que tu trouxesse um pouco disso antes da gente Sim. continuar falando sobre essa dinâmica persona e sombra. Porque a flor da estufa, né, gente, é aquela flor que vive num ambiente que é muito controlado, né? Então ela não conhece as intempéries, né? Então, e eu me lembro de uma frase já introduzindo o aspecto da sombra, que o Jung diz que a gente não lida com a sombra, né, se tornando, como é que ele diz, pessoas iluminadas, mas justamente trazendo luz, né, à nossa escuridão. E como é que a gente vai pensar, né, esse trazer luz à nossa escuridão? É justamente a gente se defrontar com aspectos nossos, que são muitas vezes difíceis da gente lidar, né? Aspectos que a gente não tem ideia, às vezes, que existem, né? E por isso que uma das questões que a gente vai ver aqui, quando a gente vai falar de sombra, né, e de ânimos e ânima, a gente vai ver que esses complexos, essas imagens que estão dentro de nós, a gente muitas vezes toma contato e conhecimento a partir da projeção que a gente faz com os outros, né? Então, muitas vezes a nossa sombra, ela parece óbvia para os outros, mas ela continua desconhecida para nós, né? E aqui é interessantíssima essa reflexão profunda que o André faz aqui no início, né? Porque, como a Guadalupe disse, ele já está reconhecendo um nível de consciência, né? Que ele consegue olhar para trás e perceber, né? Quantos elementos que tinha à disposição e que naquele momento, né? Que aqui é interessante a gente pensar nunca num pensamento de julgamento, né? Porque ele começa a se dar conta das coisas e o que ele faz com isso que ele vai se dando conta, né? É muito bonito uma cena em que ele encontra a Elisa, aquela moça que ele tinha tido um caso, que ela tinha sido colocada na casa dele quando ele era jovem, né, para trabalhar lá nos afazeres domésticos, e aí, quando ele encontra ela numa condição muito debilitada, ele fica com vergonha, ele não sabe o que fazer. E aí ele é instruído, não, mas vai lá, vamos se reaver com isso, né? Querendo dizer assim, não vamos fugir dessa escuridão, daquilo que nós temos que lidar. E a proposta que fazem para ele é de uma forma extremamente amorosa. Isso que é interessante, né? Então, eu acho que aqui na Guadalupe, o André já traz uma questão muito importante para nós, porque toda essa tomada de consciência dessa escuridão, vamos pegar essa imagem de escuridão enquanto sombra, simbolicamente falando, sempre ele é conduzido de uma forma amorosa, nunca com julgamento, nunca. E essa atmosfera a gente sente ali, né, no cuidado, até daquele médico, né, do Henrique, que vai dizendo para ele, não, você realmente cometeu suicídio, porque você não se cuidou, né, teve a questão da sífilis, teve a questão do câncer. Então, acho que aqui já traz um ponto importante, né, não dá para a gente lidar com conteúdos tão difíceis se a gente não tiver amorosidade, né? Isso, eu acho que isso é uma questão bem importante aqui que o André me remete. E é um exemplo para nós quando nós temos um grauzinho a mais de consciência e percebemos que algum irmão, alguém ao nosso lado está se equivocando, né? Para que a gente também tome essa atitude e consiga auxiliar sem julgar. Então, na verdade, o ensinamento ele vem por todos os lados.
E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é do Edinger, que diz que o limite do homem é a oportunidade de Deus. E isso vai muito ao encontro de uma outra citação que depois eu posso trazer para vocês, eu tenho lá, procuro aqui, que é do Hollis, né? E também o Jung traz isso, enfim, que nós acabamos precisando dessa necessidade, nós precisamos ser levados ao nosso extremo, na maioria das vezes, para que realmente a gente mude, né? Sem a necessidade, nada muda. Porque é uma tendência nossa a ficar em uma zona de conforto. E isso, então, é algo para se pensar, né? Porque, na verdade, vamos olhar para André Luiz antes dele contar essa vida interna dele, né? Ele era um médico, podia ser outro profissional, ter outra profissão, mas, enfim, bem-sucedido, auxiliava as pessoas, cuidava de sua família. Não era uma pessoa que a gente costuma dizer uma pessoa má, ou uma pessoa mal intencionada. Era um de nós, né? Na melhor das hipóteses, nós, né? Assim, no sentido de que era alguém que estava ali de boa vontade, procurando auxiliar, né? Tanto que ele teve vários méritos enquanto encarnado. Mas mesmo assim, ele estava inconsciente desse outro lado dele. E é com isso que ele se dá conta, é com esse lugar de sombra que ele se confronta quando desencarna. Porque se, por um lado, a persona é o arquétipo da adaptação, e a gente precisa ter uma persona, de certa forma, adaptada, mas não rígida, nem identificado com ela, para se movimentar na vida, para, enfim, ser útil e ter uma estruturação para se relacionar. Por outro lado, enquanto persona é o arquétipo da adaptação, e André Luiz tinha uma persona, né, super bem adaptada, a sombra, ela é o arquétipo do outro em mim. Então, quem é esse outro em mim? E foi isso que deu aquele, né, espanto a André Luiz no início. Né? Como assim eu me matei? Como assim suicida? Como assim eu fiz o mal? Então, vem essa questão que amorosamente Henrique, Clarencio, né, todos os benfeitores vão aos poucos levando a luz da consciência de André Luiz na medida em que ele consegue lidar com esses elementos, porque isso é outra questão, né, gente? Existem elementos do nosso inconsciente com os quais a gente ainda não é capaz de lidar, e por vezes eles não chegam próximo ao limiar da consciência, porque ainda não é o momento, né? E eu trago isso porque nesse trabalho de autoconhecimento, muitas pessoas se atrapalham e por vezes buscam formas artificiais de acessar o inconsciente, né? Seja, vamos usar assim, de uma forma geral, o uso de drogas que alteram o limiar da consciência, mas também outras formas que, sem o resguardo adequado, não são interessantes. E isso precisa ter muito cuidado, né? Porque nós temos, assim, os sonhos, nós temos a vida, o dia a dia, que vão nos colocando nesse lugar. E nós temos esse momento que é o de autoconhecimento. Então, agora a gente falando aqui, né? Levando para a prática. Puxa, estou estudando André Luiz e a gente está vendo agora que André Luiz se confrontou com a sua sombra quando chegou lá no umbral e precisou lidar com o que existe de mais desajeitado, com o que existe daquilo que ele não conhece, com o que existe daquilo que ele não quer ver, que é a sua sombra, né? Porque a sombra não necessariamente é ruim. Ela é aquilo que eu não reconheço, é aquilo que eu não percebo e assim por diante. Então, André Luiz levou aquele susto e viu que sim, que é verdade, existe isso nele, né? E passando por cima do seu orgulho, conseguindo trabalhar isso, né? Ele foi enfrentando, foi trabalhando a sua sombra pessoal. Mas, e aí a gente vem, né, nessa questão, se a gente pode pegar a vida do André Luiz como um aspecto de persona e colocar para a nossa vida, e o momento dele no umbral como aspecto de sombra, e trazendo isso para a nossa vida, para a gente entender a diferença,
a gente vai entender também que a sombra, em relação à persona e o ego, ela não tem só a função de se opor única e simplesmente. Ela tem a função de propiciar o ego, nós, né, a se questionar. E foi o que André Luiz fez. Né? Então, isso foi muito saudável da parte dele. Porque como a Marluce de passagem introduziu, ele poderia começar a projetar a sombra, que é um grande equívoco que a gente comete quando inconscientemente entra em contato com essa instância psíquica em nós, né? E isso tudo, né, Guadalupe, vai fazendo parte da nossa, do funcionamento e da dinâmica da psique, né? Então, sempre que a gente, quando a criança vai se constituindo ali, né, vai desenvolvendo o ego, junto com isso, ela vai entendendo aspectos que não são aceitos, que não tem espaço para se manifestar. Então, ao mesmo tempo que ela vai aprendendo as regras sociais, como ela se comporta ali fora, quando ela faz uma coisa bonitinha e a mãe diz, ai, que amor, ela vai recebendo aquilo como um estímulo positivo. Quando o adulto dizia, eu não gosto disso, aquilo pode sendo reprimido, assim é que a gente vai formando esses complexos que vão nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida. Então, quando a gente está falando, né, de trabalhar com sombra, com persona, com ânimos e ânima, que é o ânimos e ânima é esse outro que existe em mim, se a gente pensar em nós enquanto uma totalidade, né? Por exemplo, o Jung, ele gostava muito, ele escreve em várias cartas assim, que a ideia do tal, do taoísmo, dessas forças que se complementam, ele entendia isso como uma ideia muito profunda a respeito do nosso funcionamento, né? E aí que ele vai compreender também esse aspecto da nossa psique, que é, por exemplo, na mulher, onde é que está o nosso aspecto masculino? Estaria no inconsciente, que ele vai chamar de ânimos. E no homem, onde estaria o aspecto feminino? No que ele vai chamar de ânima, também no inconsciente. Mas o que eu queria trazer é que quando a gente vai falar de um trabalho com a sombra, gente, isso é um trabalho que nós vamos nos deparar até nós chegar lá como seres angelicais, né? Não é assim, eu vou trabalhar com a sombra, resolvi, agora eu sou um ser iluminado. Não, porque o Jung vai dizer que nesse processo de individuação, a gente vai entrando em contato com tendo essa dinâmica de relação de uma forma elite, que ele vai dizer, né? Eu vou um pouquinho para cima, eu entro em contato com o conteúdo e eu volto para baixo, resgato mais alguma coisa, e assim é que o meu nível de consciência. Então, essa luta entre o ego e o self vai ser em torno de toda a nossa vida, que o André vai contar um fragmento ali da vida dele. E a gente pode ver isso na nossa vida, né? Quantos conteúdos, por exemplo, que antes a gente nem se dava conta que estavam atuando em nós, que estavam profundamente inconscientes e que se manifestavam numa forma como a gente se comportava. E hoje a gente se dá conta e diz, nossa, olha só como eu mudei meu comportamento. Aquilo que aquela pessoa dizia para mim, agora já não me machuca tanto, então eu não preciso reagir dessa forma tão violenta. Então aí a gente vê que esse trabalho com a sombra, ele vai sendo trabalhado muitas vezes sem que a própria consciência, vamos dizer assim, tenha clareza, né, Guadalupe? Eu quero trazer que isso é um processo muito dinâmico e que acontece e que nós vamos entrando em contato com conteúdos que estão inconscientes à medida que a gente tem uma predisposição, a gente tem uma vontade de olhar para isso. Né? Então, como a sombra ela está no inconsciente e ela aparece muitas vezes pela projeção que a gente faz no outro, nossa, como aquela pessoa é arrogante. Nossa, como aquela pessoa me perturba porque ela tem um jeito assim, né? Se eu estou sendo perturbada por aquilo é porque está ocorrendo uma projeção ali, né? Então, aí eu posso me deparar e dizer, tá bom, aquela pessoa me perturba tanto assim, e o que será que isso está dizendo de mim? Né? Então, é um trabalho que vai acontecer ao longo, porque às vezes eu acho que a gente tem essa ideia, então tá, vamos fazer o trabalho com a sombra e está resolvido, né? E não, e como tu estavas dizendo, né, Guadalupe, ela tem várias camadas também, né? Não só a nossa sombra pessoal. Né?
A nossa mente, em geral, ela vai funcionando automaticamente por checklist, né? Então, Uhum. porque a gente vai aprendendo, né, conforme vai estudando, Jung, Joana, então, que num primeiro momento existe o confronto com a sombra, né? Depois, então, existe esse contato com a ânima e ânimos, e, enfim, assim por diante, tem a questão das projeções coletivas, e até que se chega à integralidade nesse processo de individuação. E, né, se a nossa mente não está atenta e fica um pouco mais infantilizada, digamos, um pensamento não simbólico, fica achando que não, agora tá, trabalhei a sombra, descobri que eu sou arrogante, agora então eu vou lá para ânima e ânimos. E não é assim, é muito dinâmico, nós somos extremamente complexos, né, na nossa Na na nossa nossa biografia, perfeição relativa, né, né? no sentido assim de que existe, ao mesmo tempo que existe muita dificuldade, muito atrapalho em nós, existe muito potencial, né? Então, a partir daí, a gente tem que entender que essa complexidade, ela leva a esse trabalho que é vagaroso, mas que é sólido, para que a gente saia desse pensamento mágico de que nós vamos, em uma encarnação, acabar com tudo e já vamos lá para os mundos felizes. Porque o que que acontece nos mundos ditosos, felizes? Essa discrepância entre o que nós queremos ser e o que nós, em potencial, sabemos que podemos, e a nossa capacidade no momento, nos traz uma dificuldade de lidar com a nossa realidade no momento em o que que nós podemos fazer, né? E isso nos traz uma grande dor moral e nos traz conflitos onde a gente nega a nossa realidade justamente por não conseguir lidar com aquilo que tem que ser aos poucos, esmiuçado, tirado um nozinho aqui, um nozinho ali. E aí nós acabamos ficando divididos, né? E essa divisão, enquanto conflito, quando a gente percebe que existem esses dois polos que a gente precisa integrar, ela pode sim ser muito saudável, porque sem conflito não há consciência. O problema é que muitos de nós acabamos fazendo uma cisão, uma ruptura entre essas duas realidades e acabamos negando uma delas, né? Então, daí vem esses atrapalhos na nossa vida. Mas eu vi que a Mariana está com a mãozinha levantada, e antes de passar a palavra para ela, eu queria trazer, não é essa frase que eu falei do Hollis, mas é uma que eu amo também, gosto muito, James Hollis, então analista junguiano, que contribui muito assim para o nosso autoconhecimento, e ele fala sobre a sombra, ele diz que lidar com a sombra é uma questão de amor, de auto-amor, e somente quando se é capaz de amar a si mesmo, se tem a humildade para reconhecer que é imperfeito e, com isso, despertar para a compaixão e amor do próximo. Então, eu acho isso importantíssimo. Lidar com a sombra é uma questão de amor, de auto-amor. Não tem a ver com egoísmo. Porque se eu não me percebo e me aceito como eu sou, e isso não quer dizer ser conivente, né? Eu não vou conseguir aceitar o outro como ele é. E eu vou projetar o meu mundo interno desajeitado, né, no outro, porque eu ainda não aprendi a me amar verdadeiramente. Queria falar, Mariana, vou passar a palavra para a Mariana. Sim, e quando vocês estavam falando, né, dessa questão da sombra que vem lentamente, que não acontece nada de um dia para o outro, né? E logo no início também a Marluce tinha falado o caso daquela empregada doméstica do André. Aí eu até lembrei, voltei no livro, porque eu lembro que até eu peguei aqui o nome dela, eu acho que é a Narcisa. Ela fala para o André Luiz: se você está aqui nesse momento e ela está ali, você sentiu isso no coração, é porque você já está pronto para perdoar. Isso. Você já está pronto. Até separei aqui. Ela fala assim, no meu livro, na página 231. Não precisa continuar, porque ele quer explicar a história para a Narcisa, né? Que ele quer pedir um Uhum. conselho para ela.
E aí ela continua. Adivinho o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral, de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora essa irmã, é que já considera em condições de resgate a dívida, né? Então, assim, realmente isso me fez agora vocês falando, pensar e refletir que, ele nem considerava aquilo naquele momento uma sombra ou alguma coisa que ele tinha feito errado, até por, né, assim, na época que ele vivia, mas eu acho que toda a evolução que ele foi fazendo no plano espiritual, quando ele se deparou naquilo, a moral que ele tinha dentro dele, ele cai em si e ali ele se sente envergonhado. E ela fala, se você chegou a esse ponto é porque, né, então você já está pronto. E eu acho que com a gente também é isso. Muitas vezes a gente nem percebe aquela sombra, mas no momento que a gente começa a evoluir, estudar, então aquilo chega para a gente de uma forma que falando assim, caramba, eu errei ali, enquanto naquela época eu achava até que eu estava certa, né? Isso. E aí eu achei interessante, lembrei dessa passagem aí quando vocês Muito contaram. bem lembrado, né, Mariana? Porque é isso, exatamente. Ele começa a se dar conta que tinha se equivocado agora, porque quando ele era jovem, isso era um padrão, né? Era um padrão de comportamento, tinha inclusive uma questão, né, da cultura da época, né? Então, para te ver que essa tomada de consciência ela é muito gradual, né? E o Leon Denis ele tem uma frase lá no Grande Enigma que ele diz que a gente vai percebendo a beleza do universo, do cosmos, à medida que a nossa consciência vai aumentando. Lenta é a incubação das almas, ele diz, né? Então, mas para isso, e aí, né, Mariana, me remete a uma outra coisa, que lidar com o perdão, nós não vamos conseguir lidar com o perdão sem entrar em contato com as nossas sombras, né? E o primeiro perdão que ele tem que se dar, que ele tem que lidar é com ele mesmo. E aí é fundamental também essa presença da Narcisa. E aí, gente, se nós assim, ó, sairmos do literal e exercitarmos um pensamento simbólico, ali a gente poderia pensar na Narcisa como uma figura de ânima, né? Como um feminino amoroso que diz para ele: vai lá e não temas, fala com ela. Né? Fala com ela, porque, como é que ela diz assim? Aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou mal que semeamos, né? Então ali ele entra em contato com os seus sentimentos, com o mundo dos sentimentos, e ali ele começa a entender as coisas com as letras do coração, como ele vai dizer no início que ele não tinha entendido. Então, esse aspecto, introduzindo um pouquinho aqui junto com Sombra, né, Guadalupe, da ânima, a ânima e o ânimos, como essas figuras, esses complexos, esse arquétipo da relação com o nosso mundo interno. Se a persona, ela é o arquétipo da relação com o mundo externo, o ânimos e a ânima nos conecta com o nosso mundo interno. É a nossa outra parte, né? Então, no homem, ele tem a ver com esse mundo dos sentimentos, da sensibilidade, né? Que a Narcisa ali vai ajudando ele aliás, ele encontra figuras femininas que começa pela mãe dele, né? Que ele nem consegue no primeiro momento perceber a presença da mãe. E a mãe sempre esteve com ele, né? Então, ele começa a ter um olhar sensível, cuidadoso, ele não tem medo ele se assusta porque ele não sabe o que fazer com o que ele está sentindo, e aí vem essa orientação, vai lá e fala, né? Então, eu acho que é um aspecto muito importante também, porque lidar com os nossos sentimentos talvez seja um dos maiores desafios do nosso tempo hoje, né? Tem uma partezinha, agora tu falando, eu busquei aqui, está no capítulo 7, que o título acho que é Lísias, né? Explicações de Lísias. E que ele fala assim num parágrafo: nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. E assim ele segue. Então aí a gente já vê um André Luiz que já tem o pensar e o viver psíquico, né? Não é só aquele homem, eu digo homem
homem, né, poderia ser mulher, né, porque isso é outra questão que acho interessante a gente abordar, né, no sentido de que quando se fala de ânima e ânimos não está se falando de gênero, né, mas aí a gente já tem o homem psíquico, né, então ele já não estava mais voltado para fora. A realidade externa que ele estava vivenciando no plano espiritual, mesmo assim uma realidade externa, né, de um ego relativizado, ela continuava sendo subjetiva, ou seja, continuavam aparecendo ali experiências para ele se experimentar num caminho que é de relação, mas que é solitário, para ele se experimentar internamente, como um ser psíquico. Então, ele já se percebia a partir desse lugar onde ele afeta o mundo e é afetado pelo mundo, mas sem as projeções maciças que a gente faz, né? Então ele não colocava no outro uma responsabilidade que era dele, que é do caminho, né? O caminho de cada um de nós. E aí, falando um pouco sobre o que a Mariana trouxe e junto com a Marluce, né? Aí nesse episódio a gente tem essa questão da culpa. Isso também acho interessante de passagem, se tocar aqui, porque a culpa ela não pode nos paralisar, né? Isso só existe do ponto de vista, se nós formos colocar na didática, uma culpa que ela é positiva, vamos dizer assim, que é aquela culpa que nos coloca no lugar de sermos responsáveis pelos nossos atos, né? A culpa e a responsabilidade, onde tu repara. E foi isso que ele fez, né? Ele titubeou um pouco, teve aquele auxílio daquela, de certa forma, ânima, aquele auxílio acolhedor, amoroso, mas ele se responsabilizou, né? Diferente de usar a culpa como uma defesa. Ah, não tenho condições ainda, eu não posso, eu não mereço, não é minha culpa, enfim, né? Então, ele seria uma culpa patológica. Então, aí a gente já tem um outro ensinamento para nós, né? Que é da culpa e da responsabilidade de assumirmos os nossos atos e precisou coragem para ele fazer aquilo, né? Ele precisou de novo lutar com muitas questões internas que o envergonhavam, né? Enfim, que ele para tomar aquela atitude, mas ele não paralisou. Ele foi, a ministra, a Narcisa ali auxiliou, né? E ele foi, ele se responsabilizou, por mais duro que fosse passar por aquilo. Então, isso também eu acho que é um grande ensinamento, porque quando a gente trabalha com a sombra, isso é uma outra coisa, Marluce, que eu também queria trazer, que é de um pouco antes. Porque quando a gente se trabalha com a sombra, são situações que a gente nunca quis enfrentar. Então, vai precisar, seja ela qual for, também de coragem, de movimento, de sair da zona de conforto. Outra coisa que eu queria trazer antes é essa questão da projeção, para também a gente lembrar. Porque quando se fala em sombra, se fala e trabalhar com a sombra, se trabalha muito essa questão da projeção, que a gente se reconhece naquilo que projeta no outro. É natural, né? A gente que saiba o que fazer com aquilo e recolher a projeção, pegar para nós, entender que o outro é o outro, nós somos nós e trabalhar isso. Mas, dentro disso, né, a gente também é bom a gente lembrar que essas projeções também têm um lado positivo. Não só um lado positivo, no sentido de eu perceber o que me incomoda e procurar em mim fazer um trabalho de autoconhecimento, como aquilo que me captura no bom sentido, né? Por que aquela pessoa me encanta tanto? Porque aquilo que me encanta, que eu acho bom na outra pessoa e que eu não reconheço em mim, também existe em mim. Então, onde é que está aquilo que me encanta no outro e que eu não reconheço em mim, que eu acho que eu não tenho? Então, isso também é importante nesse trabalho. Porque a sombra nem sempre é ruim, às vezes ela só está escondida, desajeitada, né? Está ali desmilinguidinha, mas é um potencial muito grande. Só eu que falo, estou até com vergonha. Na hora que você estava falando, eu até lembrei de uma coisa, né?
que, assim, Jesus, quando aquela adultéria, né, que se fala, né? Adúltera. Adúltera. Ah, horror. Quando ele fala, tira a pedra, aquele que não tiver pecado, naquele momento ele traz todo mundo ali, né, para reflexão das suas sombras, né? Porque ali vai todo mundo a um encontro aos seus erros, aquilo que não gosta de fazer e que fez, né? E também olhando aquela mulher ali naquela situação, os homens, né? Era uma coisa também que na sociedade o homem podia atrair, a mulher não podia atrair, né? Então ele chama ali aquele momento também para essa reflexão, né? Era só esse comentário aí que eu queria fazer. Perfeito, Mariana, porque é uma imagem muito forte, potente da projeção, né? Todo mundo projetando mal naquela mulher. E aí o castigo era o apedrejamento. E aí Jesus interrompe isso com o questionamento, quer dizer, vamos olhar para dentro, vamos questionar, né? E eu só começo a lidar com uma projeção quando eu começo a questionar, porque a projeção ela é um mecanismo automático nosso, né? Então, para mim poder recolher essa projeção, eu tenho que, opa, prestar atenção em mim, que é essa voz da consciência que Jesus ali naquele momento representa, né? Olha para ti, né? Acho que tem mais a Gil, quer fazer uma pergunta? Noite a todos, boa tarde. Interessante quando a Guadalupe falou, estão me ouvindo bem, né? Me transportou a um assunto que eu e Soli e a Maria, né, no sábado, ontem, trabalhamos, que é a questão que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sede perfeito, no item 4, os bons espíritas, né? E aí ela falou da culpa. Muitas das vezes a gente quer ser perfeito, e esse ser de perfeito, nós somos perfectíveis, né? E interessante, na sexta tinha um relato de uma pessoa que ela se culpava tanto por dizer, gente, eu não sou igual o Divaldo, eu não sou igual a Guadalupe, a Marluce, né? Mas não, e a gente sabe que o próprio item fala, né? Reconhece-se o verdadeiro espírito pela transformação moral, pelos esforços que emprega por dominar suas más tendências, né? Então, e me veio também, outra vez eu ouvi uma voz, uma fala de uma pessoa que disse o seguinte, que quando nós chegarmos lá no céu, né, tudo entre aspas, São Pedro vai estar lá, né, o Deus, que é na nossa consciência, vai nos perguntar a seguinte coisa, o quanto a gente amou, quanto a gente se amou. Porque não vai perguntar se eu dei arroz, não, né? Porque quando você se ama, né, se ama o outro, você faz caridade. Caridade é um amor em ação. Muito é parte é físico até, né, da natureza. Era isso. Eu achei uma frase, Guadalupe, aqui, justamente o que ela está dizendo do Jung. Olha o que o Jung diz. Não existe luz sem sombra, nem totalidade psíquica sem imperfeição. A vida não clama por perfeição, mas por completude, e para isso é necessário o espinho na carne, o sofrimento de defeitos sem os quais não há progresso nem ascensão. Então, quando a gente fala de individuação, a gente não está falando de perfeição mesmo, né? Desculpa aguardar para ti a pergunta. Não, é isso, eu que te interrompi, mas isso é muito importante que a gente entenda, né? Que se faça o verdadeiro espírita, ele faz o máximo que ele pode todos os dias para praticar o bem, a caridade. Só que às vezes vai cair, né? E vai levantar, vai reparar as suas, né, as questões, mas não é perfeito, né? Nenhum de nós aqui somos. E se a gente não entende isso, nós não atingimos o máximo que a gente pode no sentido de potência amorosa, transformadora que cada um de nós é. Então, vejam que interessante, se eu assumo o meu tamanho, né? Entendo que eu sou amada por Deus igualmente, e criada à imagem e semelhança, né? Mas que eu tenho um caminho a percorrer, e que esse caminho está em relação com tudo e com todos.
Se eu assumo, se eu entendo que cada um é uma pecinha imprescindível na obra do Criador, que a gente precisa cooperar, que precisa de união, e que aprender a amar leva tempo, mas que a gente já é amado na plenitude do que isso significa, apesar da gente não sentir. Se eu entendo que tudo que acontece na minha vida acontece para eu me experimentar, enquanto ser espiritual, que está tendo oportunidades de despertar sua consciência e assim aprender a se amar e por isso mesmo amar o próximo de uma forma mais verdadeira e completa, eu vou seguindo, eu vou seguindo e eu vou seguindo. Agora, se eu tento colocar tudo que eu sei, tudo que eu li, tudo que a minha visão de ego projeta como uma realidade momentânea, aí a coisa complica, né? Porque eu estou querendo assumir um lugar que ainda não é o meu tamanho, né? Eu estou vendo outras pessoas como se fossem a encarnação daquele Deus de imaginário judaico-cristão aqui na Terra. Eu estou percebendo o mal só fora de mim e não entendendo que ainda existe em mim e que eu preciso trabalhar. Então, vejo que é uma complexidade de questões que a gente tem que ir entendendo para se desenvolver enquanto ser espiritual. Mas, apesar de ser complexo, extremamente complexo, é muito simples. É só a gente estar a todo momento, no momento que nós estamos, né? E fazer o melhor possível naquele momento, né? Então, é tão perfeita a obra do Criador que nessa complexidade nos traz a simplicidade de como agir. Faz a todo momento o teu melhor. Se tu errou, repara e segue, né? Vás e não peques mais, pegando o exemplo ali que a Mariana trouxe, né, de uma imagem tão forte, né? Não fica tirando pedra. Também erra, né? Repara e segue, né? Isso nos dito com muita amorosidade. Sei que é que levantou primeiro, eu não prestei atenção se foi, Foi a Gil, foi não eu sei. Soli, a Gil, não sei. Foi a Gil? Agora fui eu, É, ou foi a depois da Soli? Gil. Tá bom? Será rápido, é só uma. Sim. Primeiro, agradecer a Marluce, né, que nos traz que nosso processo evolutivo é um processo evolutivo de completude, de plenitude, né, e não de perfeição. E eu tenho uma pergunta, porque nós estamos dentro dessa perfeição, dentro do nível que nós estamos, não? Então, está tudo correto ou não? Entendeu minha pergunta? Dentro do nosso, aquilo que você falou, né? É que a Guadalupe acabou de falar, né? A natureza não dá salto, né? Então, Agora me veio uma imagem, Gil, não sei se essa imagem responde, mas, por exemplo, tu olha um bebezinho, ele é perfeito. Aí tu olha uma criança de 8 anos, ela é perfeita ali nos 8 anos. Tu olha um adulto, né, pensando na biologia, né? Então, é que a perfeição é algo que é dos deuses, né, na mitologia, não é dos humanos, né? Não, aliás, não é nem na mitologia grega, eles também tinham os defeitos, né? E, mas a completude é essa ideia, né? Eu acho que essa ideia é passível da gente pensar, né? Que aí quanto mais eu vou juntando as minhas partes, pensando nessa dinâmica da individuação, do ego, do self, né? Quanto mais eu vou entrando em contato com esse lado meu que eu não quero ver, né? Sim, eu tô lá, eu tô julgando, eu tô atirando pedra, mas eu começo a olhar para isso, quanto mais eu olho para aquilo que eu não quero ver, mais eu vejo quantos potenciais ainda não descobertos eu tenho dentro de mim. Né? Isso é que é o interessante, né? Que é isso que a gente sente no André Luiz, né? Quando ele ali fica com medo de dizer, meu Deus, o que que eu faço com essa moça que eu prejudiquei? E ela diz, vai lá e conversa. Ele vai descobrindo e entrando em contato com o André extremamente empático, amoroso, capaz de acolher naquele momento. Primeiro ele, para depois ele poder acolher ela.
né? Então, e isso vai tornando nós mais completos no sentido de que a gente vai ampliando a nossa personalidade. Agora, perfeição, daí eu já não saberia responder isso, não tenho ideia do que seria a perfeição, daí não sei se a Guadalupe... Eu, Soli, já te dou a palavra, só queria trazer algo que também acho que contribui com essa questão, que é o fato, né, de que cada um de nós estagia no estágio, se movimenta no estágio de consciência em que a gente se reconhece das nossas conquistas. Então, a partir daí, tá tudo certo, né? No sentido de que, assim, nós estamos todos aqui vivenciando um mesmo mundo, estou trazendo o mundo físico mesmo, a Terra, né? Mas cada um de nós em um plano de consciência. Então, a nossa vivência espiritual nesse momento, e o que eu falo aqui serve para os outros planos, onde nós continuamos tendo o aparato psíquico, só que relativizado para outros planos. Então, tudo que a gente enxerga aqui é a partir da nossa consciência, né? Consciência no sentido mais amplo, né? Que é um conceito bem complexo. Então, a realidade que se apresenta, na teoria, ela é a mesma para todos, mas cada um de nós enxerga a partir das suas lentes que vê o mundo, né? Então, assim, no mesmo momento que nós estamos vivenciando uma mesma realidade, cada um externamente pode estar vivenciando a mesma realidade, mas internamente está tendo uma vivência espiritual e psíquica muito ímpar, né? Então, onde alguém vê tragédia, outros podem ver salvação. Onde alguém vê dor, outros podem ver amor. Onde alguém vê fortuna, outros podem ver perdição. Isso depende muito de como a nossa lente de ego, né, que é um pedacinho da nossa vida espiritual, está vivenciando esse momento, né? E aí, alguns de nós vão, aos olhos do mundo, ter muito pouco e vão se sentir extremamente completos e pertencentes à perfeição, que é a divindade, né? Outros vão se sentir extremamente dilapidados e não pertencentes à divindade. E mesmo assim, né, sabendo que todos nós estamos e somos parte desse mundo e todos nós temos a mesma importância e somos amados igualmente. Diga, o Soli. Boa noite. Eu tenho mais acompanhado assistindo, porque eu não tenho tido, não tenho podido realmente estar junto nos estudos, mas eu vou tentar estar junto realmente. É o seguinte, porque quando você estava falando, Doc, eu peguei, anotei uma coisa, mas aí quando a doutora Marluz falou uma outra coisa, eu disse, isso mesmo, até eu fiquei assim, sabe, excitada e coloquei a mãozinha outra vez. É o seguinte, eu queria saber, porque a projeção nós sabemos que é o que falta em mim, eu, eu admiro o outro, eu gosto, coisa e tal. Muito bem. E se é o contrário? E se é por exemplo, quando a projeção é de muita admiração, como é que é isso? Como é que ficaria se eu tivesse uma pessoa, ai, é uma coisa demais para mim. Puxa vida, eu gostaria, é isso, Lélia, inveja? Eu gostaria, assim, de ter isso, de ser assim, de ter esse jeito. Então, ela é uma projeção amorosa. Ela não é uma projeção assim de, sabe, de estar julgando, de estar achando que, eu sou melhor, ou então, puxa, né, o exemplo que a Mariana trouxe, todo mundo ali, foi uma coisa coletiva mesmo, né? Todo mundo ali julgando aquela projeção coletiva, aquela pobre senhora. Então, como é que é nesse sentido, por favor, da gente
Eu escrevi aqui. E quando a projeção é de admiração ao outro? Porque você falou do bebezinho também, né? Então, mas você falou também do adulto, aquele bebezinho adulto, que daí já também não é tão, talvez não é tão atraente assim como o bebezinho é. Então, eu queria saber onde que eu veria uma diferença entre admiração amorosa, porque está realmente achando lindo e quer mais bem para aquela pessoa, e a inveja. Porque existe inveja, nós sabemos disso. Não existe? Sim. Eu não me lembro agora, eu só li qual é o livro que a Joana de Ângeles trabalha inveja, mas assim, ó, na inveja, essa projeção positiva que você está dizendo, me ajuda aí, Guadalupe, né? Assim, quando eu vejo e admiro muito uma pessoa, eu realmente estou encontrando nessa pessoa potencialidades e capacidades que eu ainda não consigo reconhecer de uma forma consciente. Então, eu tenho uma profunda admiração, como se essa pessoa servisse como uma meta para mim, né? Um ideal, algo, puxa, eu vou chegar lá. E isso é importante, né? Jesus veio aqui na Terra e viveu como homem, dizendo, é possível vocês passarem por sofrimentos, por coisas, porque eu passei, né? Então ele serve como exemplo ali, né? Que nos anima, que nos dá. Na inveja, eu também vejo coisas na pessoa, mas eu tenho um sentimento de que eu quero rebaixar aquela pessoa, né? Eu quero trazer ela para baixo. Então eu não trabalho isso em mim e eu desqualifico aquela pessoa, Pois não. né? A Joana explica bem direitinho isso e eu sou péssima para dar as referências, né? Mas quando ela fala da inveja, vamos procurar lá no índice, ela vai dizer isso, né? Então, e aí eu passo a lançar uma energia negativa para a pessoa, né? Porque na realidade eu não coloco ela na admiração, eu coloco ela lá em cima e eu quero ascender, eu quero ser lá. Na inveja, eu quero trazer a pessoa para a minha realidade pequena, né? Foi assim que eu entendi, tá? Eu só li quando a Joana Certo. explicou. Não, Eu não mas sei se o Guadalupe quer certíssimo. complementar. Não, eu agradeço, porque até anotei isso que você falou. Existe uma diferença, sim, não é verdade? E Sim, tanto é que as pessoas têm, a gente pode até, às vezes, graças a Deus, no meu caminho não tem acontecido, mas eu sei que existe aquelas pessoas que vêm porque a gente tem o atendimento fraterno. Então, vem as pessoas que querem estar lá, conversar, né? Então, e muitas vezes acontece exatamente isso. Ai, e daí estava lá falando mal de mim. Quer dizer, a pessoa que tem inveja, muitas vezes elas falam coisas erradas por trás, né, pelas costas, sei lá o quê, né? Então, eu agradeço profundamente a tua explicação, porque me ajuda bastante também no meu próprio trabalho, sabe? Já sei como responder para a moça. Porque existe sim a diferença. Agora, claro, a gente tem que ter jeito para também conversar no atendimento, por causa que as pessoas, a maioria, está muito debilitada emocionalmente, elas estão assim em situações difíceis. Até lá no caso do marido que bate, né? Então tem muita coisa assim bem, bem dura. Então eu agradeço porque agora eu compreendi bem mesmo, sabe, que existe sim a diferença desse tipo de admiração ou de projeção. Obrigada. E quando a gente entra nessas questões de sombra, né, nos surge muita dúvida. Só que às vezes, o que está acontecendo, o que é certo, é projeção, não é projeção, enfim, né? Quando você entra em contato com essas questões, isso é meu, isso é dele ou dela. Mas chega um momento que a gente também precisa ser sincero, né? Nesse caminho. E isso também é algo que o André Luiz fez, né? Porque o problema maior é assim, ó, no Ser Consciente fala sobre inveja, o capítulo 5. Obrigada. O problema maior é a nossa dificuldade de mudar, né? É o medo da mudança. E isso André Luiz também nos mostra, né? Que não é fácil, porque dá medo de mudar de um lugar que pode até não ser tão bom, mas que conhece, para outro que é desconhecido.
né? Então, é preciso que a gente tenha também essa capacidade de assumir as nossas escolhas, de reconhecer essas questões, por mais difíceis que elas sejam, e de entender que só nós podemos mudar a nossa realidade, né? Quando eu falo aqui, eu estou trazendo sempre a realidade psíquica, né? E que isso contempla, inclusive, questões que não são tão difíceis, ou seja, lidar com a nossa sombra, vamos usar a palavra negativa, também sempre entre aspas, né? Mas vamos colocar aí as questões como teve ali os gigantes da alma, né? Da inveja, do ciúme, da arrogância, seja o que for, mas também ter consciência de que até nessas projeções que nós trouxemos como positivas, é preciso que a gente também entenda que por mais que alguém seja um exemplo, vamos colocar aqui o nosso querido Divaldo, né? Quem não o admira, né? Nós não podemos colocar na mão de ninguém a nossa vida. Então, usando o exemplo do Divaldo, né, com uma permissão poética para usá-lo aqui, não é ele que vai salvar a minha vida. Não é porque ele faz muito mais do que eu não vou fazer pela minha vida, né? Isso tudo são atitudes infantis. E a gente precisa reconhecer que nós podemos, né? Que o caminho desse grande espírito é um e o nosso é outro, e que está tudo certo, né? E a partir daí, realmente usar como exemplo, como um lugar que a gente almeja, porque é muito bom, né? Mas não colocar nas mãos, porque muitos de nós podemos cair na armadilha imposta por nós mesmos de colocar nossa vida nas mãos de um salvador, né? E isso não é certo. Isso é uma inconsciência nossa, né? Assim como a gente também tem que cuidar, né? Eu Soli trouxe as questões do atendimento fraterno, com a nossa responsabilidade, com o nosso autoconhecimento, porque no momento em que nós somos veículos de levar a palavra, levar a luz da consciência a alguém, a nossa responsabilidade é muito maior, né? E nós podemos fazer um grande estrago, então que a gente tenha muito cuidado. Eu vou já passar a palavra para a Marluce para a gente seguir, mas assim, para que fique claro, quando eu trago cuidado, é só nós lembrarmos de tantas seitas que a gente já viu e os estragos que foram feitos a partir de pessoas que se colocaram num lugar de dizimar a vida de outras pessoas que tinham seu ego fragilizado e que se utilizaram de um salvador para comandar a sua vida, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Marluce? Sei como é que tu vê isso. Não sei, Estava né, pensando. também se a gente... Não, pode Não, falar. isso me fez pensar nessa questão das projeções, né, gente? Então, a projeção ela é um mecanismo natural nosso, porque a gente se reconhece a partir do outro, né? Eu preciso do outro para saber de mim, né? Mas existe um dos trabalhos, né, do ego nessa conflitiva aí, nesse caminho árduo do amadurecimento e de poder estabelecer um diálogo maduro com essa instância maior, essa personalidade maior que é o self, né? É a capacidade de reconhecer isso, né? De reconhecer às vezes como eu sou, como é o projeto, e isso me faz pensar daí quando que a gente pode introduzir um pouquinho mais essa questão dos relacionamentos, né? Que tem a ver daí com ânimos e ânima. E ao longo de toda a narrativa do André Luiz aqui no nosso lar, ele traz uma série de questões que perpassam as relações que ele tinha, a relação que ele tinha com a família, a relação que ele tinha com os filhos, a relação que ele tinha com os pacientes, né? Depois, quando ele está lá no nosso lar, né? Depois que ele é resgatado, a relação que ele vai tendo também com o próprio mundo interno dele, né? De começar a tomar consciência, quando ele quer já prontamente trabalhar como médico e alguém diz para ele: olha, André, aqui é todo o conhecimento que tu tem na Terra, aqui
é preciso é um pouquinho diferente, né? Eles amorosamente dizem, olha, aqui tu vai ter que aprender algumas outras habilidades, né? Então, toda essa capacidade de relação, né, vai estar relacionada, então, com essas figuras, né, que são complexos, que nós temos também, e que o ego vai ter que lidar de ânimos e de ânimo, né? Então, como é que isso se apresenta na nossa vida, né, gente? E isso é uma coisa, assim, que é muito interessante, eu acho muito didática, essa forma como o Jung coloca, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar, então vamos pensar numa totalidade, vamos pensar nessa ideia do yin e do yang, né? Do taoísmo, né? De forças que regem o universo, que são femininas e masculinas. E não tem a ver com gênero, tá? Tem a ver com polos, com potencialidades. Tem um livrinho chamado Os Parceiros Invisíveis, que é de um senhor chamado John Sanford. Ele, se eu não me engano, ele é um pastor. Então, ele é bem fácil, ele é um padre, está escrito aqui, padre episcopaliano, né? E também é um analista junguiano. Então, ele traz muitos exemplos bíblicos, né? Esse livro estava esgotado aqui no Brasil, não sei se ele vai trazer essa ideia do ânimos e da ânima, né? Como como essas instâncias que ele vai dizer, né? Do taoísmo, que são polaridades da energia psíquica. Eu achei isso bem didático, né? Polaridades da energia psíquica. São também princípios cósmicos. E daí ele traz a ideia, por exemplo, do Yang, né? Ele vai dizer, é o céu, é o firmamento, é o brilho, é a criatividade, né? É masculino. O Yin é nublado, é escuro, é terra, é úmido, é receptivo, é feminino. Então, se a gente começar a pensar em polaridades, né? Na psique feminina, então a gente teria a nossa polaridade masculina mais no inconsciente, que seria o ânimos, né? E como é que isso aparece na nossa vida? Né? Então, quando a gente tem esse ânimos que não está muito bem adequado, posicionado, ele vem quase como um tirano na psique feminina. Então, ele vem como crítica, tudo que vem para nós, assim, dizendo, você não é capaz de fazer isso, você deveria ter feito diferente, você não vai conseguir. Isso tudo está falando dessa energia masculina que vem, que ao invés de nos ajudar a colocar no mundo, a direcionar as metas, a ter foco, ele vem e nos puxa a rasteira assim. E no homem, a ânima, ela tem a ver com o homem entrar em contato com seus sentimentos, né? Quando o homem tem muita dificuldade de entrar em contato com os sentimentos, então vem como mau humor, rabugice, tristeza, né? Então, também são desafios desse ego, né? Nessa contínua relação com o self, entrar em contato com essas instâncias, né? E é interessante isso, porque também, de novo, eu hoje estou com a tendência de trazer para umas coisas mais práticas, né? Às vezes, também, de novo, a gente pode ir reconhecendo como é que anda, né? Isso é só uma dica, né, gente? Dica didática. Como é que anda, né, esse nosso relacionamento com a nossa ânima ou com o nosso ânimos? A partir, de novo, das projeções, né? Então, é claro que a gente pode fazer esse trabalho conosco de um modo mais introspectivo, mais internalizado, né? Mas também a partir das projeções, percebendo, né, que parceiro, quem é esse parceiro invisível, né? Vamos usar o título do livro do Sanford, que é excelente mesmo, né? Então, quem é esse parceiro invisível? Que tipo, e daí a gente pode pegar algo bem prático, que tipo de pessoa me atrai a partir de como eu me reconheço é, em gênero, né? Então, se eu sou uma mulher heterossexual, que tipo de homem me atrai? Né? Se eu sou um homem heterossexual, que tipo de
de mulher me atrai. E assim nas nuances também da sexualidade. E isso, gente, colocando numa caixinha para a gente pensar. Porque se nós formos realmente trabalhar com as forças de ânima e de ânimos, não dá para a gente pensar só em como a gente se reconhece, né? Isso é muito mais complexo, tá? Então, isso é uma dica, né, mais encaixotadinha, assim, né, para a gente começar a perceber. E a partir daí, né, Marlúcia, a gente tem padrões, assim, de ânima e de ânimos que vão dando alguma ideia, né, de onde é que anda esse ser psíquico dentro de nós, Não, mas né? eu acho muito interessante e importante a gente trazer um exemplo prático mesmo, né? Então, por exemplo, né, uma mulher que tem muito pouco contato com essa instância masculina, vamos pensar assim com o seu ânimo, né? Ela pode fazer uma projeção, por exemplo, num parceiro, de colocar ele no lugar do Salvador. Ele é o príncipe encantado que eu estou procurando, ele é que vai resolver toda a minha vida. Toda essa potência de resolução que poderia estar dentro dela, ela vai, por estar inconsciente desse ânimo, projetar no parceiro. E aí esse homem vai receber toda essa projeção. E no momento, então, e o homem também. O homem também pode projetar que a mulher é a princesa da vida dele, ele tem que salvar ela, né? Ela que vai ser responsável por todos os sentimentos dele. Então, vejam que isso influencia diretamente como a gente se relaciona, né? E aí, quando essas projeções começam a cair, né? Não, aí a relação pode ter problema. Por quê? Porque eu não estava me relacionando com aquela pessoa de carne e osso ali. Eu estava me relacionando com o que eu projetei nela, né? Então, aí é que aparece, né, essa questão do ânimos e da ânima, por exemplo, né? Aí eu E sou até a ali que... questão das... Ah, o senhor ali quer perguntar, eu ia falar até as questões das fases, né, da ânima e do ânimos, e volto a dizer, né, gente, uma questão didática, mas a gente volta a isso. Pode falar, isso ali. Então, eu ia perguntar uma coisa parecida do que você está falando agora da fase. Em família, existe, por exemplo, a, o- a pessoa, a mulher, que é muito ânimo, ela é feminina na aparência, mas o ânimo é muito fluente e pode colocar para baixo mesmo a outra pessoa. E se percebe que não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa má, mas isso é realmente uma coisa que acontece na vida da gente. Então, eu queria saber como que vai se agir, sabendo que a pessoa tem também um lado mais macio, quer dizer, o seu lado feminino, natural, né? Mas, meu Deus do céu, mas é assim, é mandar mesmo. Eu mando e tem que se obedecer, mais ou menos isso. Então, isso é muito difícil, porque por mais que você tenha conhecimento e controle na situação, mas fica difícil, porque pode vir do ar, como um raio, vem do ar aquela pessoa assim toda endurecida, e então sendo uma pessoa, uma mulher, né? Então é o ânimo, para mim é o ânimo que está ali, deve ser, né? O ânimo que está tocando ali aquela pessoa. Será que é assim? E depois volta. Ah, você falou sobre isso, o doutor Marus falou, porque realmente pode, né, acontecer que a gente tem essa vai, né, um pouco para lá, um pouco para cá, e é normal, né? É normal. E como é que fica quando o outro tem muito assim mais delicadeza, mesmo sendo homem, tem é mais ânima, sabe? Parece que a alma é ânima, é de ânima. É bonito, mas e a gente vê e quer ajudar, mas, quer dizer, não é comigo, mas eu penso, ai meu Deus, eu queria de ajudar, mas não dá para ajudar, porque não se entra em assunto de famílias.
Será que eu me fiz entender? Eu acho que sim, né? Espero. Porque a minha pergunta como é que fica com aquela pessoa que parece assim, meu Deus do céu, muda. Pode até a gente fala assim, ih, acordou com o pé esquerdo. Mas que vai mandando em tudo e fica ranzinza será que em vez de a ânima, que seria dela, né, fica sendo ânimo? Como é que é? Como é que a pessoa se É que tu modifica tá, tão é, rapidamente? acho que tu tá falando aqui, Ursula, né, quando uma mulher é possuída pelo ânimos, né? Quando uma mulher é Exato! possuída pelo ânimos, a gente chama de uma mulher animosa, né? E aí Animosa. o ânimos passa a ser um complicador nos relacionamentos, um complicador muito importante. O Sanford, ele fala desse ânimos, né? Quando ele está assim, quando a mulher é possuída pelo ânimos, né? E aí a gente vê que o feminino fica muito abafado. Ele dá alguns atributos desse ânimos que eu achei interessante. Ele diz o grande inquisidor, o comandante supremo, o grande árbitro, o juiz interior, o demônio do dever, né? Por isso que o ânimos adora a palavra deveria. Então, a gente vê isso, né? A gente vê isso no consultório, às vezes mulheres que têm uma dificuldade nas suas relações, né? Porque elas são possuídas por essa energia e daí elas querem comandar, tem que ser sempre do jeito delas. Existe uma desconexão aí que precisa daí todo um trabalho de resgate, né? De acessar esse feminino, né? Que está ali muito escondidinho, né? Claro que esse ânimos tem aqui a gente não vai entrar nisso, mas tem, certamente, se a gente for com calma, com tranquilidade, vai ver que tem uma causa, uma origem, né? Por que que o desenvolvimento foi passando por aí, né? Mas, de fato, ele é um complicador nas relações. Não sei, Guadalupe, se tu queres... Partindo, né, dessa linha de raciocínio e trazendo, porque sempre eu gosto de lembrar que todos nós somos, né, extremamente complexos, então a gente não sabe o porquê que cada um se manifesta dessa forma ou de outra, né? Mesmo com muita análise, a gente se surpreende com nós mesmos, né? Imagina com os outros. Mas indo por essa linha, sim, e concordo com a Marluce, e também eu acho que eu complementaria, antes de dar a palavra para a Jo primeiro, né, depois a Ana Paula, que quando se vê uma mulher assim, né, possuída pelo ânimos, enfim, né, existe um grande sofrimento interno, né? Então, se quem está convivendo se incomoda, né, pela forma como essa mulher se movimenta na vida, né, ela também tem um grande sofrimento, junto, claro, com às vezes uma inconsciência de nem se perceber, mas em outros, depois de um tempo, ou depende daí de cada pessoa, percebendo sim que é assim, e isso causando um grande complicador nas relações, que começa na relação dela com ela mesma, né? Então, é um trabalho que é possível, mas que volto ao centro da nossa questão, né, que tem que ser feito com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito a essa alma que está em sofrimento, né? Jo? Enquanto Não, já consegui. tá. Estava É que tu difícil tá sem aqui. a imagem, daí eu fiquei meio em dúvida E de... estava difícil aqui. É, eu não sei agora se foi você ou a Marluce, né? Antes falou questão relacional, né? Relação, e você acabou de falar. Aí, trazendo uma questão, trazendo um exemplo assim, prático, onde se isso tem a ver com ânimos e ânimas, né? Uma pessoa que tem dificuldade relacional no trabalho, né? Sobretudo colegas de trabalho e sobretudo autoridade, chefe, né? Por quê? Ela viveu uma relação com o pai de autoridade, né? E ela não guardou, não trabalhou isso, colocou debaixo do tapete. Então, quando acontece qualquer coisa, ativa esse mecanismo lá, não o que aconteceu ali, coisa simples, o chefe fala, faça isso, e ela ativa aquela autoridade aqui do pai.
E ela é uma pessoa gentil, ela não consegue entender por que as pessoas acham ela uma pessoa de nariz em pé, vamos dizer. Tem a ver com o que vocês estão falando aí? Essa questão, assim, de essa autoridade, essa questão, né, doce, mas ela, o inconsciente, conscientemente, ela não acha, ela não consegue entender por que as pessoas... Eu vou né, trazer alguma consideração, mas se te passo, assim, mas não dá para te responder dessa situação, né? Porque a gente não conhece, assim, o mundo íntimo dessa pessoa, e isso realmente é um trabalho, assim, profundo, extenso, cuidadoso. Mas te ouvindo e usando como exemplo, assim, o que tu trouxeste, com os elementos que tu trouxeste, assim, em uma hipótese, né, me parece mais uma questão de um complexo paterno constelado ali, né, numa figura de autoridade e uma pessoa que, por estar inconsciente disso, de como funciona, se atrapalha, né? Mas, assim, para, né, te dar alguma resposta dentro desses elementos, agora, realmente, a gente precisa ter muito cuidado. Então, eu trago como um exercício a mim, daí não sei, Marlúcio, o que que te parece, mas me parece muito mais essa questão de um trabalho com esses complexos mais primordiais de paterno, no caso, né? Do É, que... porque assim, né, Guadá, a gente dá nome, né, o Jung mesmo dizia, né, que a É, gente dá nome, ele dava nome só numa tentativa de tentar é, organizar as coisas, mas a psique, ela, quando a gente está falando dos complexos, vocês imaginam desses núcleos de energéticos que eu não tenho a menor ideia todos como isso borbulhando, né? forma, né? Então, a mulher que desde cedo foi educada com um pai autoritário, aquilo, claro, vai influenciar em vários núcleos o desenvolvimento dela. Então, isso vai ter influência nas imagens que ela vai ter de pai, né, de masculino, isso vai ter influência também nas imagens que ela vai ter de feminino, né? E também nessa relação dessa contraparte dela, né? Que seria o ânus. Tem um texto, gente, muito didático do Gelson, aqui no Espelhos da Alma, tá? Que é sensacional o texto dele. É o capítulo 7, onde ele fala das relações como base para o exercício dos sentimentos, e tem um item que ele traz ânima e ânimos aqui, né? E como isso aparece nas relações. E aí, Guadá, depois da Ana, a gente pode entrar nas fases da ânima e do ânimos que tu introduziu antes, né? Então, eu Mas recomendo esse capítulo para vocês poderem ter uma ideia bem didática, assim, de como a gente pode perceber isso. isso. Obrigada. Ana? Oi. Oi. Com relação a esses termos que a gente utiliza, então, por exemplo, a mulher que é animosa, ela está, então, possuída pelo ânimos, então, ela precisaria resgatar o seu feminino. Por que que a gente fala resgatar o seu feminino? A gente não pode falar, então, ela está resgatando a sua ânima? Ou, pelo início da ideia da terminologia do Jung, a gente não chama ânima para mulher, então a gente prefere utilizar resgatar o feminino. Ou eu poderia falar resgatar a sua ânima. Ou é só uma questão de termos e é melhor não. É uma dúvida. Olha, tu vai entrar numa seara que eu não Eu sei, tenho bem polêmica. qualificação para te Não, responder, tá? tudo bem. Porque o termo ânima, o Jung tem um tratado sobre isso, quando ele usa, quando ele não usa. Tem autores que não concordam com essa qualificação, né? Então, A Emma Jung, né, escreveu um outro livro sobre isso. ânima e ânimas, né? Então, É, a é, esposa do Jung escreveu o dela, né? é. Então talvez o Mas melhor quando seja eu, falar assim, né? Resgatar o feminino, aí a gente não entra Mas, Ana, na polêmica, quando eu né? falei isso, eu vou contextualizar essa fala, porque eu me lembro de uma pessoa, tá, há muitos anos atrás, que chega para análise
porque era uma pessoa era uma mulher extremamente bem-sucedida profissionalmente, mas já estava no 5º casamento, né? E tinha uma dificuldade muito grande de relação, assim, né? Então ela tinha áreas da vida dela assim muito bem desenvolvidas, mas no que se referia por exemplo, a relação com os filhos e com os companheiros, ela tinha um sofrimento muito grande, né? Então, houve todo um trabalho de contato dessa pessoa com todo um lado emocional que ficou muito para trás. Então, ela tinha uma ideia de que ser feminina era ser fraca, de que as coisas que vinham, né, desse feminino não tinham valor. E ela estava num ambiente de trabalho onde os atributos masculinos eram muito valorizados. Por isso que ela era muito bem-sucedida, né? Então, houve todo um trabalho de resgate, de dizer, olha só, ser sensível aos teus sentimentos não é um sinal de fraqueza. Que vai ser, por exemplo, o grande desafio dos homens, né? Quando vão entrar em contato com essa ânima, com esse mundo dos sentimentos, né? Então, esse é uma grande questão que o Gelson trabalha muito bem aqui nesse capítulo, né? Que é não ter medo de lidar com essa instância mais delicada, mais sutil. Então, no caso dessa pessoa, para poder despotencializar esse tirano que tomou conta, né? Precisava acionar esse lado sensível e dizer, não, olha só, né? Um exemplo muito prático, né? A criança tinha algum problema, uma dificuldade de ouvir, dizer, tá, mas quem sabe essa criança só está precisando de um colinho e tal. Não, já vou direto para o médico. A primeira solução que aparece é uma solução mental, é uma solução, né? E aí essa dificuldade de conectar com, não, pera, deixa eu só ouvir o que essa criança tem. Isso seria um outro, né? Então é nesse sentido a minha fala, tá? Eu vi que não sei se a Silvia ainda quer falar, que a mãozinha subiu, desceu, mas fiquei pensando na pergunta da Gio e acho importante trazer um complemento aqui, né? Porque com certeza tem, né, a ver também com as questões de ânima e ânimos, mas assim, para que a gente estratifique do ponto de vista, de novo, didático, o que o Jung vai nos trazendo? E nesse trabalho de individuação, e de novo, né, gente, didático, primeiro se tem esse trabalho dos complexos mais primordiais, complexo materno, paterno, aí, e vejam, isso na prática acontece quase que, né? Aí depois é uma bagunça, né? Mas, enfim, aí depois se tem o contato com a sombra, né? E todo o contato com a sombra é sentido como uma derrota para o ego, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade do self se apresentar. E aí o Jung diz, se o contato com a sombra, né, é o início, o contato com a ânima e ânimos é a obra-prima. Então, o Jung vai trazendo o contato com a ânima e ânimos e o trabalho com essas instâncias lá no momento mais avançado, digamos, do processo de individuação, do ponto de vista didático. Então, por isso que primeiro se acaba reconhecendo esses complexos, né, que estão mais na superfície da nossa consciência, que chegam mais rápido, constelam mais rápido e o ego toma conhecimento. E depois, nesse trabalho, também com as questões coletivas, enfim, é que chega um momento em que se acessa, então, as questões de ânima e ânimos, porque são questões, acabam sendo psicopompos, né? Acabam sendo, então, esses lugares que nos levam para um contato mais profundo com o nosso inconsciente. Então, com certeza, né, tudo vai circular essa questão, né, que a Jo trouxe. Mas, realmente, o que rompe primeiro o que está mais perto ali da consciência, acabam sendo essas questões, né, que eu trouxe antes. Silvia, daí eu não sei se ainda quer falar, que eu vi que a mãozinha... Boa noite, desculpe, eu não tinha certeza se eu podia perguntar alguma coisa, não, porque eu Claro, faço claro, parte fica à desse vontade. curso e eu entrei por erro, Claro, fica à I'm sorry. vontade.
Muito obrigada, tem sido bem interessante, eu fiz um monte de notas. Só uma pergunta, por gentileza. Às vezes, a questão da vida, por exemplo, mulheres, né, que se casam, perdem o marido, têm filhos, e de repente a situação da vida põe elas numa situação em que o ânimos tem que tomar conta para elas conseguirem não só sobreviver, como também permitir a sobrevivência da família e tudo. Nessa situação, existiria um conflito, porque às vezes a pessoa ainda é mãe, ainda é aquela amiga, mas o tempo que normalmente ela teria, ela não tem tanto, porque ela tem que ser o chefe da casa ao mesmo tempo. Então, como que ficaria esse equilíbrio entre a ânima e o ânimos? É uma situação que, por exemplo, duraria pelo tempo em que a pessoa tem que viver naquela situação, mudaria, ou tem que ser feito um trabalho para que um trabalho consciente para equilibrar novamente. Não sei se está claro o que eu estou tentando perguntar. Vou me arriscar aqui, Guedes, né? O ânimos, ele é uma figura orientadora na vida da mulher. Então, a gente está falando quando o ânimos toma conta da psique feminina, né? Então, nós não podemos prescindir do ânimos, né? É o ânimos que dá, inclusive, o direcionamento, né? Como é que o Gelson coloca aqui? O ânimos ele vem como convicções, né, na mulher, né? O ânimos relaciona a mente feminina com a evolução espiritual da sua época. Ele também é o mediador de uma experiência religiosa através do qual a vida adquire um novo sentido, possibilita firmeza espiritual, amparo interior, torna a mulher mais receptiva às novas ideias criadoras do que o homem. Então, a gente está falando de coisas, nós estamos falando quando ele quando ele domina a personalidade, aí se torna um problema, que é o que o Jung diz, o problema não é ter complexos, porque todos temos, e a ânima e o ânimo são complexos, o problema é nós sermos dominar, os complexos nos terem, né? Então, claro, essa energia de uma mulher, né, que tem que tomar conta da casa, pagar as contas, o ânimo serve como uma figura orientadora ali, como essa energia que diz, tu vai para o mundo, tu é capaz de fazer isso. E ele se torna um tirano quando ele começa a minar os relacionamentos, né? Quando ele passa de ser uma figura de orientação para ser uma figura de dominação. É assim que eu tenderia a entender. Porque, E até, perdão, desculpa, go on. queria Go fazer on. alguma outra consideração, Silvia? No, please go on. Por favor, continue. Eu vou, Certo. você fala. E até porque em toda a nossa dinâmica da psique, o que se busca é isso, é a integração entre os opostos e essa fluidez de nós conseguirmos transitar entre um polo e outro dos diversas nuances da nossa estrutura psíquica. O problema é quando nós ficamos fundamentalistas, né, em um polo só da consciência. Então, é justamente em perceber o que existe em nós, e nós vamos integrando essas partes e vamos sabendo cada vez ativar um pouquinho mais um lado, um pouquinho mais o outro, mas em um sistema de equilíbrio, né? Então, dentro disso, realmente a inconsciência que é o grande problema, porque nós precisamos, né, ter ânimos, essas instâncias, enfim, e todas as questões dos complexos, que no núcleo de cada complexo tem um arquétipo, né? Então, isso é essencial. O problema é quando isso nos domina, né? Que domina quando a gente está inconsciente. Então, nesses momentos, né, Silvia, o que se costuma dizer é que a gente está mais para fora, indo mais para o mundo, é ativado o arquétipo do herói, né? Seja homem, seja mulher. E dentro de tudo que isso quer dizer, né? Mas em outros momentos a gente vai precisar ficar mais introspectivo. Então essa é a questão, não se identificar com as situações, mas ir vivenciando elas e tendo uma fluidez no nosso sistema psíquico, né? Que ao mesmo tempo, né, é o espiritual, para que a gente consiga transitar entre os diversos mundos internos de acordo
com a necessidade. E aí a gente tem como grande exemplo Jesus, né? O homem integral, que tinha aquela força de ânimos, diretiva, né? Orientadora, e ao mesmo tempo aquela força de ânima absurdamente amorosa e acolhedora. É porque, né, essa discussão, essas explicações também me lembrou muito um trabalho feito por Roger Woogar sobre as deusas e o controle das deusas. Por exemplo, a deusa Atena, que ela é totalmente intelectual, ela é totalmente o pai, ela praticamente ela domina as mulheres que vão para fora, fazem negócio, e depois tem aquela da mãe só fica em casa, tomar conta, a outra que é totalmente mística, como, por exemplo, o Psyche da mulher dividiu tanto, a gente já não parece um todo, mas dividido, aquela que é mística, a Perséfone, não sei se você conhece esse trabalho, mas isso daí me lembra muito as explicações, sabe? Que como como mulheres se dividiram talvez por causa da situação que a gente vive, econômica, a mas aí ele necessidade do trabalho, não é? Mas eu entendo, Silvia, que ele traz as deusas como arquétipos do feminino, como várias possibilidades do feminino, não necessariamente uma cisão, né? Mas a gente vai ter um feminino que tem uma tonalidade mais Atena, um feminino que vai ter uma tonalidade mais Perséfone, um feminino que tem uma tonalidade Ártemis, como aspectos daí, né? De São várias feitas a formas que feminino, podem se mas manifestar. elas, de certa forma, por exemplo, a Athena era totalmente ligada pelo ânimos. De certa forma, essa divisão é o ânimos e a ânima que estão um está mais forte que o outro, não estão em balança, em equilíbrio, né? Não necessariamente, tu pode ter uma mulher, na minha opinião, né, com um padrão Atena, assim, uma mulher bastante intelectual e ter um ânimo super adequado, assim, não ser uma pessoa que sempre quer ter razão, dominadora, entende? Aí teria que pensar um pouco melhor nessa relação que tu está fazendo das deusas com o É, ânimo. toda a questão da mitologia e das deusas, ou outra forma de pensar simbolicamente, é isso, né, para nós, formas de nos olharmos simbolicamente. Então, quando a gente entra no mundo aqui, no caso das deusas, é isso, são manifestações de um feminino, né? Ou manifestações a gente pode usar do feminino no homem, até da ânima, né? E aí a deusa, cada uma delas vai ter seu aspecto positivo e seu aspecto negativo, né? Mas dentro disso, indo para a nossa realidade psíquica, o importante disso é, a partir das deusas, nós simbolizarmos e fazermos consciência de que aspectos nós temos. Porque o ideal é que a gente perceba que pode ter um aspecto dominante ali, um arquétipo dominante. E que a gente conheça o aspecto sombrio daquele arquétipo dominante, né? No caso da Atena, a gente tem, então, o escudo, né? Que paralisa a Medusa, né? Mas para que a Saiu da gente cabeça do pai, reconheça né? Ela nasceu da cabeça dos Zeus. Ela é o filha aspecto... sim, na são os... mitologia, por isso que ela é Ela é filha do totalmente pai, mas intelectual. o aspecto negativo dela, né, é a Medusa, né? Exato. Que paralisa, né? Que tem que olhar, então, enfim, daí cada deusa, né, vai ter um aspecto positivo e um negativo. Mas isso serve para a gente se olhar, porque não existe entre nós uma Atena pura, uma Perséfone pura, ou assim por diante, né? Exato, Existem exato. pessoas mais ou menos conscientes da sua realidade como um todo. E esse trabalho, seja com as deusas, com os deuses, propicia que simbolicamente a gente perceba, puxa, né, usando a Atena que está sendo citada aqui, se eu me identifico com a Atena, qual é o aspecto sombrio dela? Vou ter que olhar isso em mim, né? Ou se faz aquele teste e pensa assim, mas eu não tenho nada de Afrodite, né? Mas então, como assim eu não tenho nada? Não é que eu não tenho nada, está na sombra. Então, onde é que está a minha Afrodite, né? Essa Perséfone,
eu não entendo como é que alguém pode ser onde é que então esse que é o trabalho no caso com as deusas do ponto de vista psicológico. Onde é que eu tô nesse mar todo? Porque são simbolismos, né? E Que a de gente tem um novo, pouquinho de tudo, né? Tem uma que tem mais, é, mas não é nada, tem sempre um pouco de todas elas. Porque eu estava pensando assim, em termos da ânima e ânimos, né, em relação ao feminino que está tão quebrado, de certa forma. Mas eu é entendo. a, Então é fazer o sim, equilíbrio entre os dois, seja como for, né? Seria o isso. nosso trabalho, sejamos nós quem formos, né? É justamente reconhecer aquilo que a nossa consciência de ego ainda não percebe. Então, e nós somos consciências não local, né? Nós somos seres psíquicos. Então, toda oportunidade de, através de histórias, seja contos de fada, seja a questão das deusas ou dos deuses, né? Seja um trabalho de arte-terapia, qualquer oportunidade de nós nos reconhecermos através do simbolismo, e o símbolo nunca esgota, é uma oportunidade de trabalhar nosso mundo interno. Mas a gente sempre tem que entender que a mitologia, enquanto símbolo, enquanto uma linguagem metafórica e simbólica, ela nunca esgota e sempre está aberto para o que ela quer me dizer naquele momento, né? Não sei como é que tu vê, Marcos, isso. É bem complexo, né? Porque eu estava pensando, por exemplo, uma mulher, né, que tem uma característica acentuada de Perséfone, está inconsciente disso, como tu estavas falando da Sim. consciência, né? Ela pode ter um ânimo tão tirânico que diz que as intuições é bobagem. Não, isso aí é um ânimo que vai desqualificando aquelas características. Então, existe todo um trabalho dela reconhecer as potencialidades que ela tem, né? E dialogar com esse ânimo, dizer, não, pera um pouquinho, como assim vem uma vozinha dentro de mim que diz que isso é bobagem? Não, talvez não seja bobagem. Começa todo esse reconhecimento. E pensando na ânima e na história do André Luiz, tem uma citação aqui do Sanford que eu acho que vale a pena para a gente poder botar, começar a pensar, né, na trajetória dele. O Sanford diz o seguinte, ó, sem o relacionamento com o seu mundo interior, um homem pode focalizar as coisas, mas falta-lhe imaginação. Ele pode perseguir metas, mas vai faltar-lhe emoção. Ele é capaz de lutar pelo poder, porém incapaz de ser criativo, porque não consegue produzir nova vida fora de si mesmo. É a ânima que dá ao homem coração, capacitando-o a ser forte de coração e corajoso em face de sofrimentos e das aflições da vida. E aí, né, Guadalupe, pensando na trajetória dele, a gente percebe, né, o quanto ele foi trabalhando e entrando em contato, né, com esse mundo dos sentimentos, com esse olhar mais sensível, né, e aí ele foi, com isso, produzindo uma série de transformações, não só nele, mas na forma como ele passa a se relacionar com as outras pessoas também, né. Eu acho que a partir daí a gente podia, né, É, pensar na história do André, né. e uma coisa que eu acho interessante ressaltar, que, né, não sei se ficou claro, até porque o assunto é complexo, mas pode uma mulher, assim, se movimentar, ter todo o aspecto feminino e tudo, e se movimentar externamente pelo seu ânimo, né? E está muito inconsciente da ânima, né? Então, por isso que não tem a ver com o sexo, com o corpo que a gente habita, né? É muito mais complexo que isso. Quando se traz assim pelo sexo, pelo gênero, é para tentar fazer um exercício didático, né? Mas pode a mulher se movimentar não pela força de ânimo, com padrão de ânimos, está inconsciente de toda essa instância que na verdade já deveria ser nela, né? Porque a gente diz que a mulher é. Então, no mundo moderno, na verdade, pós-moderno, o Jung escreveu isso em uma época e depois, né, as relações se tornaram bem mais complexas também. Então, isso também dá para a gente levar em consideração, né? Não sei, né, Marluce, se tu pensa assim também, porque tem mulheres que têm uma inconsciência que só funcionam com a cabeça também, né?
Não necessariamente estão possuídas pelo ânimos, não, mas só funcionam com a cabeça totalmente desconectadas das forças de ânima que, que estão ali, né? Então, isso é muito frequente também, né? É. E aí, nesse capítulo, gente, do Espelhos da Alma, o Gelson traz assim, né, que para integrar e desenvolver a ânima, é necessário que o homem leve a sério os seus sentimentos, expectativas e fantasias, né? Então, o homem, para trabalhar essa questão da ânima, ele vai olhar para o seu mundo interno, né? E existe até um traço cultural nosso, né, da dificuldade, às vezes, do homem de lidar com seus sentimentos. E as mulheres, para poder integrar e se relacionar com ânimos, é a gente começar a prestar atenção naqueles pensamentos que vêm automáticos para nós, geralmente como críticas. Isso aí não vai dar certo. Ah, não, claro que tu não consegue, né? E a gente começar a dialogar com isso. Muitas vezes essas figuras de ânimos e de ânima aparecem nos nossos sonhos também, né? Então, o que aquela imagem está trazendo para mim, né? Às vezes no sonho, me aconteceu semana passada de eu estar perdida num lugar e vem um rapaz e me diz, olha, olha o terreno, é para lá que você tem que ir. Né? Eu achei tão didático, que era um rapaz jovem que via aquilo, né? Então, uma figura ali que orienta, que diz qual era a dúvida que eu estava para onde ir, ali direciona, né? Então, ali eu entendi como uma figura que veio como um auxílio, né? No sentido de mostrar um direcionamento que o ego não estava conseguindo perceber, né? Então, eu acho que isso na nossa vida prática, né, é a gente poder se relacionar com isso, porque, como disse a Guadalupe, às vezes a mulher é regida por aquilo sem se dar conta, né? Vem uma série, aquela tendência, às vezes, de ficar sempre só na crítica pela crítica, né? Puxa, como eu sou uma pessoa ácida, né? Ali tem um ânimos envolvido, né? Então, a gente começar nesse processo de autoencontro, de prestar atenção, né? Sei, Guadalupe, é complexo esse assunto, gente. Assim, eu acho que É, dentro da teoria junguiana é um dos assuntos mais, como e é é que muito é? Desafiadores. interessante, né? E até a questão dos apaixonamentos, né? Então, quem é que nos arrebata, né? Do ponto de vista de relacionamentos íntimos, né? Então, por quem é que você, por quem é que você se apaixona? Diz muito, né? Então, uma mulher que, por exemplo, né, gente, tudo, né? Tô trazendo aqui, eu não gosto de trazer as coisas na caixinha, eu fico sempre repetindo a mesma coisa, mas, né? Que é muito assim regida, né? Uma Margaret Thatcher, né? Usando um exemplo de uma figura pública, né? Pode se apaixonar por um homem muito sensível, assim, um músico, um poeta, né? Alguém com uma ânima muito aflorada, porque não reconhece a sua, né? Claro que, gente, eu tô, né? Não sei da vida da Margaret Thatcher, mas estou usando ela por ser a dama de ferro, né? Então, com todo respeito e permissão, né? E por outro lado, né? Homens muito duros, né? Podem se apaixonar também por mulheres extremamente sensíveis, né? Ou mesmo aquelas mulheres que se chamam, né? Estereotipando mulheres troféu, enfim, aí isso tudo vai dizendo muito de como é que está essa instância em nós, né? Como um exercício, né, gente? A Lígia, acho que quer falar isso? É assim, o que eu refleti aqui foi assim, quando a gente ouve falar que nós somos movidos pela falta, quando a Marluce fala da completude, é porque a gente teria feito a integração desse ânimo, ânimos e todos esses conceitos do Jung e mudaria a nossa relação com a falta, ou a falta já teria sido superada e a gente não estaria sido mais movida pela falta. Não sei se eu consegui me fazer entender. Eu acho que se vai pensando, Marluce, mas eu vou iniciando aqui, né? Acho que sim. Sim, tem essa questão, né? E o desejo, ele vem de uma falta, né? Mas se a gente levar para o campo mais espiritual, que não deixa de ser o psíquico,
nós temos, e a Joana traz isso, né, um deotropismo, e invariavelmente a gente busca essa comunhão com o Criador, que, do ponto de vista humano, a gente pode trazer como uma falta, mas se a gente for olhar com uma lente mais acurada, a gente sente a falta, mas ela não existe, né? Porque nós já estamos no amor da criação. Então, invariavelmente, a gente busca essa completude que a gente não sente, porque na trajetória evolutiva, Deus nos criou simples e ignorante, a gente se sentiu ser dual, né? Para por esse conflito de consciência entre os opostos, nós mesmos descobrirmos essa totalidade que já é, né, nesse eterno presente. Então, eu gosto muito do Edinger, quando ele traz a criação da consciência, e é também um livrinho fininho, muito bom, que eu aconselho quem quiser ler um pouco mais sobre isso, e ele traz justamente isso, que a gente nasce dessa consciência única, nós inconscientes de nós mesmos, mas já sendo nós mesmos em semente, a gente se divide, né, tem essa divisão para se perceber, né, através do conflito e da diferença, né, vamos botar claro e escuro, e a gente vai se percebendo até que se sente, se percebe completo e comunga com a unidade, na qual, na verdade, nós já estamos comungando, a gente que não sente. Por isso que eu entendo essa questão da falta e do desejo enquanto falta, né? E acho que ela é apropriada, mas se a gente amplia, na verdade, a gente já está nesse caminho que é nesse presente eterno, né? E aí, né, trazendo já para a Marluce, e eu gosto muito, então, nesse livro, A Criação da Consciência, do Edinger, quando ele traz a consciência justamente como conhecer como o outro. Deus nos permite que a gente vá fazendo esse caminho na relação, buscando essa completude na relação, né? Eu me lembrei, Lígia, de uma cena do filme Beleza Americana, que era um homem de 40 e poucos anos que entra numa crise existencial muito grande, né? Ele entra num vazio, então começa a vir uma falta para ele, né? Uma falta de vida interior, uma falta de sentido na existência. Ele era um cara bem-sucedido, né? E aí como é que ele entra em contato com esse vazio, com aquilo que começa a criar uma dificuldade para ele? Ele resolve largar tudo. Ele resolve largar tudo e ele acaba se confundindo e começa a se envolver emocionalmente com uma amiga da filha dele, uma moça de 17 anos. E é uma cena muito forte quando ele vai beijar a menina, cai uma ficha nele e ele se dá conta que toda a falta dele ele estava projetando ali naquela menina. Aquela menina representava para ele a juventude que ele tinha perdido, a emoção que ele tinha se desconectado, né? Todos os valores que ele foi largando e aí ele entra em contato com esse mundo emocional. E aí é uma profunda transformação, é uma cena linda, porque daí ele pega, a menina já está quase tirando a blusa, assim, e ele pega e tapa a menina e olha a menina como uma filha, e aí ele tem todo um insight. Então, aquilo que veio como falta e num primeiro momento ele não reconheceu, porque ele estava muito desconectado dele, ele atuou, ele literalizou, e ele não conseguiu elaborar aquilo. E quando ele entra em contato com essa ânima dele, com esse mundo dos sentimentos, aí começa uma grande transformação psicológica. Então, e aí ele começa a acessar instâncias que antes estavam na sombra. E aí começa esse processo de integração. Entende? Então, nós somos movidos também por essa falta, né? A gente só começa transformações e olhar no momento que tem algo que não está bem, que eu me sinto insatisfeito com as coisas. Só que, às vezes, eu não tenho o cuidado de simbolizar isso, de me perguntar, de olhar, e eu muito rapidamente literalizo. Ah, então está me faltando fazer mais festa. Ah, está me faltando beber mais. Está me faltando... E eu não consigo trazer isso com uma reflexão de alma. Então, uma outra forma de olhar isso, claro, não tão profunda como a Guadalupe trouxe, né? Porque daí ele começa todo esse trabalho para chegar no quê? Naquilo que já estava dentro dele, como a Guadá falou, né? Mas ele precisou ter esse impacto ali, né? Então,
Não sei se ajuda você a entender assim, Mas essa tua visão é essencial, né, Marluce? Porque é na prática, é na relação que a gente na vai relação. chegar onde, né, nesse mundo lindo, né? Então é essencial o que tu trouxeste. E só para nós Ah, não ficar devendo para vocês, Badá, só um pouquinho, lá aham. procurem no texto do Gelson os estágios do ânimos e da ânima, tá? Que não deu para a Isso, gente trazer. Procurem lá no texto é. dele. A Mari está nos avisando aqui que a gente Tá, está se encaminhando para o final, né? tá Eu certo, vou. querido. Eu tenho uma frase que eu quero compartilhar com o pessoal, aquela que eu te mostrei, que eu achei bonita. Não sei se tu quer trazer Aham. alguma coisa antes. Não, não, pode ir, Badá. Então tá, gente, tá lá no. Para a gente fechar aqui dentro do André Luiz, né? Tem lá aí pela página 13 do livro, enfim, quando ele está falando com Lísias, né? E daí o Lísias diz assim, né? Convém não esquecer que a realização nobre exige três requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar; segundo, saber desejar; e terceiro, merecer, ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então, apesar, né, de não ser da ânima e do ânimos, é da vida, né, gente? Que a gente se coloque com esse trabalho persistente, com essa vontade de servir e sempre vibrando no amor, né? Então, acho que era isso que a gente tinha, né, Marluce? Não sei se tu quer trazer alguma outra coisa. Não, gente, só dizer que o assunto é complexo, tá? Então, se Muito. nós estamos saindo com milhares de dúvidas, está tudo certo. Isso. É um convite, né, a É um convite. ampliar. Então, Eu é queria isso aí, agrade- gente. eu queria Uma agradecer pela alegria. resposta. E você poderia dar o nome do Guadalupe, por gentileza, do livro do Edgar que você contou? Qual é o A, nome? a criação da consciência, Ah, ok. Tá, obrigada. do Edward Edinger. Aqui, thank you.